Estou gravando. Aí. Então, como é toda a parte de reconstrução? Inclusive, tem gente que está perguntando aqui que está com problemas de conexão da internet. A minha internet está ruim, não estou entendendo muita dúvida para gravar, postar e tal. Stephanie, não estou entendendo muito para ter dúvida. Tá bom, Stephanie. Tá. Quem está com a internet ruim, eu estou pondo a aula a gravar aqui agora, já está gravando, tá? Não é o melhor, o melhor é assistir a aula e esclarecer as dúvidas durante a aula, tá? Mas tá aí. É mais um recurso para quem está com acessibilidade ruim de internet. Então tá, os tipos de osso, os tipos de fibromucosa, o que mais que eu falei? Classificação das próteses. Isso é muito importante também, Paulo, classificação das próteses. Muco suportada, dentro muco suportada, muco suportado implanto retida, né? Implanto retida. Que a perda do dente acomete no funcionamento? O que uma perda dentária pode acometer no funcionamento da minha prótese total, né? O que mais? O tipo de oclusão é igual ou diferente? Diferente. Onde que fixa? O que é uma prótese fixa? O que é uma prótese móvel? O que é uma prótese fixa presa a dente? O que é uma prótese fixa presa no implante? O que é uma prótese fixa presa a implante e dente? O que é uma prótese presa a dente com retenções diretas e indiretas? Né? Nós falamos tudo isso. Né? Aí na segunda aula, nós falamos da tríade da prótese, retenção, estabilidade e suporte. Falamos dos princípios físicos fisiológicos de retenção das próteses totais, né? Coesão, adesão, tensão superficial, pressão atmosférica. Falamos tudo isso, certo? Por que a gente por que a gente começa sempre com essas aulas? É justamente para vocês entenderem que o tipo de retenção que essas próteses têm, que elas possuem, depende automaticamente disso tudo. Depende automaticamente de ter um rebordo residual bem estabelecido. A gente precisa conhecer o rebordo que a gente tem, se é um rebordo ascendente, se é um rebordo ascendente-descendente, se tem uma reabsorção horizontal, se é uma reabsorção óssea vertical, né? Se tem muito tecido fibromucoso, se isso vai atrapalhar ou não na retenção da minha prótese. A gente aprendeu tudo isso, né? Parece que os assuntos estão bem espalhados, mas é tudo ao mesmo tempo agora. Por quê? A prótese só vai prender se você tiver uma boa qualidade de osso, uma boa qualidade de fibromucosa, não é? E a tríade, retenção, estabilidade e suporte, né? Retenção. Na prótese total, qual o tipo de retenção que a gente tem? Prótese total. Bora, gente. Fisiológicas e mecânicas? Opa, fisiológicas. Físicas e fisiológicas. Físicas e fisiológicas. Perfeito, Paulo. Física. Mecânica tem? Não. Por que não? Porque são as fixas. Por quê? O que é uma retenção mecânica? Ela é presa nos dentes. Ela é presa em alguma estrutura, né? Pode ser um dente, pode ser um implante. Então, assim, retenções mecânicas podem ser de que tipo? Diretas e indiretas, não é? As diretas, diretamente no dente. As indiretas, em alguma área fora do dente, tá? E retenções friccionais, em superfícies. Entre dois dentes, eu posso criar uma superfície que segura a prótese. Então, as retenções mecânicas são de três tipos. As retenções físicas são de quantos tipos? Vamos, gente? Física. Fisicamente, como é que a prótese se mantém na boca? Através da pressão atmosférica, através da tensão superficial, através da coesão e através da adesão. Tudo bem? O que é a adesão? É a fixação entre dois componentes diferentes? De dois corpos diferentes. É retenção por dois corpos diferentes. Por exemplo, dá um exemplo em prótese total. A prótese e a mucosa. Perfeito. A chapa de prova, a chapa da prótese, a base acrílica ou a placa da prótese, encostando sobre a fibromucosa. Não é? Isso é uma retenção do tipo adesão. E a coesão? É a atração entre moléculas de mesmo corpo. Por exemplo, dentro da saliva eu tenho muitas moléculas, não tem?
Então, quanto mais próximas elas estão, mais elas se aproximam. Por exemplo, a base da saliva espalhada sobre a placa da prótese. Só a base da saliva, não sobre a prótese, tá? Então, esta coesão, ela tem muito a ver com a viscosidade do material, né? Quanto mais viscoso, ou seja, quanto mais difícil de separar a película, menos retenção eu vou ter. Se ela se espalha, ou se ela consegue molhar melhor a superfície, aí mais adesão eu vou ter, mais atração entre essas moléculas eu vou ter. Tudo bem? E a pressão arterial. Pressão atmosférica. Ai, ai. É a pressão externa, a pressão fora da prótese. É o que faz ela cair, sair do lugar, se deslocar. Entendeu? Será que ela influencia, por exemplo, numa prótese superior ou numa prótese inferior? Sim, né? Tensão superficial. O que é tensão superficial? Capacidade da saliva de não se romper. De não se romper. Perfeito, Eduardo. O que significa isso? Porque, assim, é muito legal você ler lá na aula, né, no slide da aula, tá lindo lá escrito, mas o que é, do seu entendimento, o que é isso? Não é? Capacidade da saliva de se romper. Alguém sabe me explicar? Vai entrar ar. Ela conseguir ficar suportando a prótese lá. Quando vocês puderem, vocês vão fazer um teste para mim. Vocês vão pegar um pouquinho de água, uma gotinha de água, colocar em cima da folha. Pinga em cima da folha. Depois vocês pegam uma gotinha de mel ou de óleo e pinga em cima da mesma folha, do lado uma da outra. Qual tem maior capacidade de molhar a folha sem arrebentar é a que tem maior tensão superficial. Então, tensão superficial é a capacidade do rompimento. O tanto que ela espalha até o ponto dela se romper. Quando ela se rompe, esse elo de adesão, de coesão, ele é quebrado. E aí a prótese pode soltar. Por exemplo, se a saliva for muito espessa, ela tem uma capacidade de molhamento menor e a tensão superficial das moléculas fica maior. Então, ela pode se arrebentar mais fácil e ela pode se soltar mais fácil. Tá? Então, eu quero assim, não quero que vocês simplesmente leiam o slide, entendam lá no slide, mas eu quero que vocês associem isso com a utilização dessas próteses. Por quê? Porque o componente protético na boca do meu paciente, ele está, quando em uso, ou seja, ele está usando ele para quê? Para mastigar principalmente, não é? Eu aperto ele sobre a fibra mucosa. Quando eu aperto ele sobre a fibra mucosa, existe a fibra mucosa, existe a lâmina de saliva interna e existe a placa da prótese. Quando eu aperto, essa saliva, a tendência dela é se deslocar. Se ela se desloca e rompe facilmente, eu quebro o elo de adesão aí. E aí a prótese vai, ó, cair. Entendeu? Então, sim, tem a ver com isso. Tudo que a gente está aprendendo até hoje tem a ver com como a prótese vai se comportar dentro da sua boca, da boca do seu paciente. Falei sobre estabilidade, falei sobre suporte, né? Estabilidade, o que é estabilidade? É a capacidade da prótese de se manter fixa na boca? Se manter fixa na boca com movimentos laterais, não é? Não estou falando mais de intrusão, extrusão, estou falando de movimentos para lá e para cá, não é? Então, o que influencia na estabilidade da minha prótese, por exemplo? Qual é um fator que pode influenciar na estabilidade dela? Se eu estou falando em deslocamento lateral, para frente e para trás, para um lado e para o outro, o contato oclusal influencia? Sim ou não? Sim. Se eu deixo um contato mais alto lá de cá, quando eu morder de cá, ela solta de lá. Entendeu? Então, o ajuste oclusal de uma prótese total também tem que ser pensado, né, para não romper esse elo, essa tríade, essa pirâmide entre retenção, estabilidade e suporte, que são as estruturas que suportam a sua prótese. Tá? Então, quando a gente deu aquela segunda aula, aula 2 para vocês, foi tudo para explicar como essa prótese vai se comportar dentro da boca. Tá? E o que faz ela ficar ali quando você conversa, quando você mastiga, ou quando você movimenta para os lados, para frente, tá? Tanto em repouso, quanto em função mastigatória. Beleza? O que mais? Bom, todas as duas primeiras aulas foi para explicar para vocês
o funcionamento. Né? Então, nós classificamos, nós dividimos, nós explicamos os fenômenos que acontecem ali dentro, nós explicamos o que pode influenciar a retenção, estabilidade e suporte. E daí para frente, da terceira aula para frente, para as aulas do professor Luciano, aí vocês começaram a entender um pouco de como que é para fazer uma prótese. Né? Então, a execução da prótese começa por onde? Moldagem? Moldagens, né? Quantas moldagens são necessárias para fazer uma dentadura? Duas. Duas. A primeira moldagem De estudo. ou anatômica, certo? Ou de estudo. E a segunda moldagem chama moldagem De trabalho. ou funcional. Não é? Moldagem funcional ou de trabalho. Funcional. Tudo bem? É a mesma coisa moldar uma e moldar a outra? Não. Não. Qual é a diferença entre moldagem de estudo e moldagem de trabalho? Ou quais são as diferenças? A técnica, Material. Técnica, material. material, Só? O mais importante vocês não falaram. Qual que é a diferença entre moldagem de estudo e moldagem de trabalho? Moldeira, uma tem mais detalhes, a de trabalho tem Perfeito, mais concordo, tudo isso, a técnica é importante, mas qual que é a diferença entre moldagem de estudo e moldagem de trabalho? Tá vendo que, Chapeável. tá vendo o que... modelo vai ser diferente, não vai? Ah, oh, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus do céu. Valeu demais, Thaísa. Isso, a diferença é a execução do modelo. O modelo, na moldagem de estudo, eu estou executando o modelo na moldagem de estudo, eu estou executando o modelo de... Estudo. Ai, aleluia, meu Deus. Ai, aleluia. Obrigado. Na moldagem de estudo, eu estou executando o modelo de estudo. E na moldagem de trabalho, o modelo de... Trabalho. Ai, meu Deus, obrigado. Isso aí. E qual que é a diferença entre o modelo de estudo e o modelo de trabalho? Eles têm a mesma função? Não. Eu quero que a Maria Clara me responda essa pergunta. Maria Clara, você está aí? Você está com a câmera ligada, desligada e já dormiu? Ana Vitória? Não? Claro. Tô aqui, professor. Ah, tá. Chegou agora? Nada, eu tava aqui nesse começo, professor. E vou perguntar um por um hoje. Vocês ficam na sala. Fala para mim, Ana. Vitória. Qual que é a diferença entre o modelo de estudo e o modelo de trabalho? Professor, modelo de estudo. Não sei. Vai ganhar um prêmio. Te dou uma De gaita. estudo que é Uma delimitar área gaitinha, chapeável. vai ganhar uma gaitinha. Ó. As estruturas, O de estudo que é delimitar área chapeável. E no modelo As de trabalho, você não delimita, não? as estruturas presentes no modelo, Gente, vamos pensar bem. Sério, é para usar a cabeça. Para que serve um modelo de estudo? Estudo, para que serve um modelo Pra de analisar, estudo? né? Para fazer um estudo. De trabalho. Vai estudar. Perfeito. Aí, ó, 10. Acertou. O modelo de estudo serve para a gente fazer diagnóstico. Diagnóstico. O que é isso? Saber o tipo de osso está lá, o tipo de fibromucosa que está lá, a quantidade de reabsorção óssea que eu tenho, não é? A me determinar as áreas que vão ser copiadas direito, e aí sim entra a execução de uma moldeira individual, entendeu? Então, o modelo de estudo serve para você fazer uma análise prévia para que você tenha condição de copiar o melhor possível a fibromucosa, para você obter um modelo de trabalho que vai servir para quê? Stephanie?
Stephanie? Vai servir de base para fazer a prótese? Maria Eduarda, vai servir de base para fazer a prótese? Sim, o modelo que vai servir para você executar a sua prótese. Então, eu estudo no modelo de estudo, eu confecciono uma moldeira individual no modelo de estudo, com as áreas de alívio, delimitando a área chapeável, delimitando as áreas nobres, as áreas de suporte primárias, as áreas de suporte secundário, tudo aquilo ali que a Luciano ensinou na aula dele. Para quê? Para que você consiga obter uma moldeira que esteja já aliviada nas áreas onde precisam ser aliviadas, para quando você colocar o material de moldagem, ele vai ser na espessura certa, somente para copiar aquela estrutura, sem comprimir, sem machucar, sem causar problemas. Com isso, eu obtenho um modelo mais próximo possível da sua boca, ou da boca do seu paciente. Por quê, Paulo? Por que tem que ser assim? Pode falar, Stephanie. Ele copia os movimentos que faz também do lábio, dos músculos. Perfeito, perfeito. Copia tudo. Ele precisa copiar sua fibromucosa tanto quanto em repouso, quanto em movimento. Só que como é que eu faço para copiar isso em repouso e em movimento, Paulo? Eu preciso, na hora que eu apertar a minha moldeira, ela não pode apertar a fibromucosa. Principalmente porque quando eu coloco a moldeira, eu tenho certas áreas, que a gente já conversou com vocês nas aulas passadas, eu tenho certas áreas do meu rebordo residual que vão se encostar primeiro ou que tem alguma estrutura anatômica importante que se encostar nela primeiro vai machucar o seu paciente. Por exemplo, um canal de um nervo, não é? Ou, por exemplo, um túber proeminente. Se você pegar a maioria dos rebordos residuais de pacientes sem dente, vocês vão ver que o túber maxilar é super proeminente. Então, na hora que eu levo a minha moldeira lá, se eu não fizer alívio nele, o que vai acontecer? Na hora que eu encostar ela encosta primeiro no túber, ou seja, ela vai apertar primeiro o túber do que a fibromucosa remanescente. E aí, quando eu tenho essa pressão no túber, na hora que eu vou moldar, o material afasta, porque ele comprime primeiro ali, ele afasta e você não consegue copiar direito aquela estrutura. Por isso que você vai fazer aquelas áreas de alívio, aí na rafa palatina, no túber da maxila, lá no rebordo residual do inferior, né, lá na papila piriforme. São algumas áreas que a gente faz para poder tentar trazer, na hora que eu levar a moldeira sob pressão de material de moldagem para copiar o meu rebordo de forma precisa, ela comprimir uniformemente toda a fibromucosa e copiar uniformemente todas as estruturas anatômicas. Então serve para isso. Aquilo que o Luciano falou para vocês, de confeccionar uma moldeira individual, é justamente para isso. Como se não bastasse, ainda tem uma área sobre a superfície superior do meu rebordo, que são os limites externos da minha prótese. É onde... Por que é importante copiar? O que é a área chapeável? Vamos lá. Laura, o que é a área chapeável, Laura? Nós vamos fazer essa aula ficar boa hoje, tá? Laura... Laura, quer saber da Laura? Eu vou colocando falta aqui, hein? Porque na atividade pós-simples eu vou apertar lá. Cadê a Laura? Tá aí não, Laura? Oi, tô aqui. Não. O que é área chapeável, Laura? Área chapeável é onde vai fazer toda... Oi? Sem decoreba. Oi? Sem decorar. Não é decoreba, não. Não é decoreba, não. Então vai. É área... É onde vai fazer a prótese do paciente. Aonde vai fazer a prótese do paciente? Eu não tô conseguindo te ouvir direito. A internet tá ruim, professor. Travou aqui. Acho que a sua tá meio ruim. Então, vamos lá. Eu entendi o que você falou. Laura. Tá travada. Isso. Tá baixa. Mas eu vou te falar com mais clareza. A área chapeável são os limites externos da minha prótese. Ou seja, tudo que fica entre o interno e o fim dela. É o final da minha prótese. E é importante esse estudo por quê? Beatriz Xavier. Por que a área chapeável é importante? Por que eu tenho que copiar ela de forma correta? Porque se eu não pegar, por exemplo, o freio, ela não vai ficar bem adaptada. Ela não vai adaptar a prótese?
Não é por isso, só por isso. Isso é um problema. Isso é um problema que pode vir a ter se eu não copiar direito. Tá? Mas o maior problema que eu vejo de tudo isso é porque você, nesse limite entre o fim da sua prótese e o começo dela, não é? É a borda da sua prótese. Eu tenho aqui a parte interna e tenho a parte externa. A área chapeável é essa parte de cima. É aqui que vai acontecer o vedamento periférico. O que é vedamento periférico? Vamos lá, Janaína Maciel. Vamos, Jana. Tá aí? Tá não? Cláudia. Tô aqui, professor. O que é vedamento periférico? Qual é a importância do vedamento periférico? Como o próprio nome já diz, vedamento periférico. Por que chama vedamento periférico? Ele traz É a área estabilidade. que vai vedar, que vai adaptar a prótese. Como é que é? Menor É a pressão área atmosférica. Eduardo, fala, Eduardo. Maria Para Eduarda. equilibrar ar. Aí, pronto, só um de cada vez. Maria Eduarda, fala. Menor pressão atmosférica que vai contribuir para a retenção da prótese. É, quase isso. Vedamento, como o próprio nome já disse, está vedando o quê? Entrada de ar, porque ela vai entrar por onde? Na borda, no limite entre a parte interna e a parte externa, na borda, no rebordo, na borda do rebordo, é onde entra o seu ar. É onde que o músculo funciona, balançando a sua prótese para lá e para cá. Então, eu tenho uma área de vedamento periférico para vedar aquela estrutura de entrar lá dentro, secar a sua saliva, romper o elo de tensão superficial, coesão e adesão que a minha prótese tem. Vocês entenderam? Por isso é importante, extremamente importante, copiar os limites externos do meu reborde residual. Por isso que é extremamente importante você fazer a cópia da área chapeável, para promover um vedamento periférico. Esse vedamento periférico vai permitir que a sua prótese tenha uma retenção, uma estabilidade e suporte melhor. Tudo bem? Tá ficando claro agora o que nós estamos conversando? Tá sim, graças a Deus, tá. Não é? Então, assim, a gente vai lançando os assuntos, mas é porque a associação não vai acontecendo. Mas a gente precisa associar as coisas, é trabalhar com a cabeça, põe para funcionar. Eu tenho que entender por que eu estou fazendo isso. Se eu não entender que eu estou fazendo isso, lá na hora que eu vou fazer, você não vai saber. Né? Você vai fazer de qualquer jeito. E aí eu falo, aonde está, quais são os limites de área chapeável para o rebordo superior. Aí agora eu vou perguntar para o Amon Felipe. Cadê ele? Tá aí? Oi, professor. Então, fala para mim no rebordo superior, quais são os limites de área chapeável para a maxila. Você está falando das estruturas anatômicas? Isso. Móveis palatinas, essas coisas? Eu quero saber a área chapeável. Não? Fala alguém. Freio superior? Freio o quê? Bridas. Freio superior e bridas. Freio lingual? Freio superior. Freio superior? Labial superior. Existe freio superior? Freio labial. Superior. Freio labial, ok? Bridas. Bridas, perfeito, e mais? Fundo Vestíbulo labial, certo? Sulco pitérico maxilar. Aí, calma. Vamos começar da frente para trás? Então, aqui na frente, o primeiro que você vai copiar é o quê? Freio labial. Freio labial. Ok, perfeito. Segundo. Bridas. Não. No. Fundo de saco labial. Fundo de saco ou fundo de vestíbulo labial, perfeito? É a gengiva livre também, professor? Labial, só um pouquinho, Paulo. Nesse fundo de vestíbulo labial está incluído as bridas, porque elas geralmente estão localizadas na região de canino. Por que tem no canino, gente? Por que tem brida no canino? Por
causa da O forma. canino não é um dente mais volumoso, não tem uma eminência